Olá pessoal do nosso Música pro Paroxítona, estamos aqui novamente hoje para mostrar um grande instrumentista brasileiro que infelizmente nos deixou aí há alguns dias. Ele não é tão conhecido assim porque ele acaba não aparecendo, ele não é um cantor, um cara assim que se destacou aí sozinho, mas teve uma grande presença aí dentro do cenário musical brasileiro. Ele faleceu no último dia 7 de maio, agora de 2026, aos 73 anos. Estamos falando de Luiz Sérgio Carlini, ou Luiz Carlini. Para quem não conhece, a gente já falou dele aqui há alguns anos atrás, quando a gente fez aqui a postagem desse álbum aqui da Rita Lee, um dos álbuns mais aplaudidos da Rita e do rock nacional, Fruto Proibido, lá de 1975. Nós postamos aqui no aniversário da Rita lá em 2021, trouxemos as músicas aqui, e o grande líder, vamos dizer assim, musical, dentro do Tutti Frutti, que era a banda que ele tocava, era o Luiz Carlini. Então, não podíamos deixar de passar aqui em branco. Recebemos essa notícia no dia 7 de maio, a família não divulgou a causa-morte, mas na verdade o Brasil perdeu um dos maiores guitarristas aqui do país, do rock e da música brasileira. Luiz Carlini nasceu no dia 31 de agosto de 52, foi guitarrista, compositor, foi diretor musical e acabou tocando em várias bandas. Então ele começou lá na década de 60. Na verdade, ele estudava no colégio juntamente com o Sérgio Dias. Sérgio Dias era o guitarrista lá dos Mutantes, lá na época da Tropicália, lá no final dos anos 60, era amigo de escola, eles acabaram tendo muita amizade e se apaixonaram pelo mesmo instrumento, a guitarra. O Sérgio Dias também, um enorme guitarrista brasileiro. O Sérgio acabou entrando ainda muito jovenzinho lá dentro dos Mutantes, juntamente com a Rita Lee e o Arnaldo Batista e tal, fizeram muito sucesso, e o Carlini acabou montando algumas bandas. A primeira banda que ele fez parte foi a Ligerzia, que tem a ver com os ácidos ligérgicos, ou o LSD, que era uma droga, era uma substância química que era alucinógena lá e tal. Os jovens, naquela época lá da liberdade, lá da era hippie, e se usava o LSD. Então ele acabou colocando aí esse nome ligérgico. Ele mesmo dizia que acabava rimando um pouco com o Luiz Sérgio, que era o nome dele. Então ele acabou colocando o nome dessa banda, a banda acabou não dando muito certo e tal. E aí eles montaram lá o Tutti Frutti, lá na década de 70, e começaram a tocar com a Rita Lee. Eles gravaram alguns discos lá com a Rita Lee, de 74 até 78, e logo depois a Rita Lee, quando saiu dos Mutantes, a Rita Lee gravou alguns álbuns sozinho e depois se aliou aí, ficou lá o Rita Lee e Tutti Frutti. Essa banda era formada pelo Lee Marcucci, que era baixo, e também era o Franklin também fazia parte, né, da banda, que era o trio, né, que fazia parte. Depois acabou entrando outras pessoas, o Franklin Paulilo, que tocou, e aí eles gravaram alguns discos da Rita, como eu disse. E esse disco aqui que eu trouxe aqui, como eu disse alguns anos atrás, é o disco mais famoso, vamos dizer assim, da Rita, e tem muita guitarra aqui do Carlini. Então eu vou deixar aqui hoje algumas músicas que ele fez. Ele não era tanto compositor assim, mas ele acabou fazendo algumas canções em parceria, fez outras sozinha. Então vai deixar aqui algumas músicas e algumas músicas que ele tocou. Vou repetir aqui duas músicas aqui desse disco Fruto Proibido lá da Rita com o Tutti Frutti. Depois que ele saiu lá, depois que a Rita saiu em 78, a Rita acabou depois se encontrando lá com o Roberto de Carvalho, fez aquela carreira um pouco mais pop, saiu um pouco do rock mais pesado. Aí o Carlini continuou com o Tutti Frutti, e aí acabou chamando o Simbas. O Simbas é o vocalista lá da banda lá Casa das Máquinas, que fez muito sucesso também na mesma época, na primeira
metade da década de 70. A Casa das Máquinas era um grupo de rock também bastante conceituado. O Simbas acabou entrando lá. E aí eles gravaram um álbum chamado Você Sabe Qual é o Melhor Remédio? E aí o Simbas era o vocalista, lá em 1980. Então, o Carlini é considerado um dos maiores guitarristas do rock brasileiro. Ele depois já continuou a tocar em outras bandas dos amigos, os grandes artistas chamavam ele, o Erasmo chamou ele para tocar muitas vezes, o Guilherme Arantes, ele tocou nos Titãs, tocou no Barão Vermelho, fez umas canjas lá, tocou com o Lobão, tocou com o Supla, enfim. É um cara muito requisitado aí com relação à guitarra e os arranjos de guitarra, então a gente vai falar um pouquinho disso. Ele foi incluído nos 30 maiores ícones brasileiros da guitarra e do violão, uma categoria muito além do rock, lá em 2012, lá pela revista Rolling Stones Brasil. Pois foi feito um documentário, Luiz Carlini, guitarrista de rock, dirigido por Luiz Carlos Lucena, lá em 2023, até meio recentemente. Então, o Carlini tem uma história muito bonita do rock e de arranjos e tudo aqui no Brasil. Depois, na década de 90, quando o Camisa de Vênus acabou voltando, lá, aquela banda também de rock dos anos 70, acabou voltando, o Carlini foi tocar com eles, eram todos amigos, então ele foi tocar guitarra lá, e assim se deu aí a carreira do Carlini. Hoje a gente vai mostrar, como eu disse, algumas músicas para relembrar um pouquinho aqui da guitarra e até um pouco da composição aí, do que o Carlini fez dentro da música. A primeira música que a gente vai postar aqui é Lá Vou Eu. Essa música é dele e da Rita Lee. Essa música foi gravada lá num compacto simples, lá num single que chama hoje, na verdade chamava compacto, que era uma forma de se divulgar a música carro-chefe do álbum. Eles lançavam um álbum e lançavam um single ou um compacto para poder promover a música. E a música que se promovia na época era Ovelha Negra. A gente já vai falar da música Ovelha Negra aqui, muito conhecida. E o lado B era o Lá Vou Eu. Então, muito legal aí esse compacto. Então, lá de 1976, eles estavam ainda lá dentro do Tutti Frutti, tinha acabado de lançar em 75 esse álbum Fruto Proibido. Eu vou trazer agora aqui a música Agora Só Falta Você, que é um clássico da Rita e dele, na verdade é uma composição dele e da Rita, talvez seja o maior sucesso do Carlini, Agora Só Falta Você. Tem uma guitarra incrível da mãe do Carlini, vocês podem ouvir aí depois na descrição. Essa música é lá do Fruto Proibido, do álbum Fruto Proibido. A gente está dando um repeteco aqui para mostrar esse grande sucesso do Carlini, relembrar aqui o arranjo de guitarra do Carlini, imperdível, vale a pena. Essa música depois foi gravada pela Zizi Posse lá em 1981. Agora Só Falta Você, um clássico da Rita e do Tutti Frutti. Depois, mesmo antes de 76, Corista do Rock, também essa aí já não é mais, é de um álbum depois lá do Fruto Proibido, que é o Entradas e Bandeiras, que tem lá Rita e Tutti Frutti. Então tem essa música Corista do Rock, é uma música bem legal, é do terceiro álbum gravado por eles. A música é uma parceria dele também com a Rita, corista do rock. Depois a gente vai deixar aqui também Com a Boca no Mundo. Essa Com a Boca no Mundo é outra música desse álbum Entradas e Bandeiras, um álbum belíssimo, incrível lá da Rita com o Tutti Frutti. A composição é da Rita, nesse caso aí foi feita a 3 mãos, a Rita, o Lee Marcucci, que é um baixista da banda, e depois tornou-se um grande baixista da música brasileira, o Lee Marcucci, que era do Tutti Frutti, e do Carlini. Vale a pena dar uma olhada, Com a Boca no Mundo. Depois a gente vai trazer aqui uma música que eu gosto bastante, que é a Rádio Patroa. Essa música foi gravada pelo Erasmo Carlos, lá em 1986, lá bem depois, né, do Tutti Frutti, e ele tinha feito essa música somente do Carlini. O Carlini fez essa música, deu para o Erasmo pegou, tinha amizade com ele, também roqueiro, como o Erasmo era, gravou essa música no seu álbum lá de 86, Abra Seus Olhos, lá do Erasmo. Vale a pena dar uma olhadinha aí. E depois a gente vai deixar aqui, para encerrar, a gente vai deixar aqui talvez o solo de guitarra
mais conhecido e mais aplaudido aí do rock brasileiro, que tem a guitarra lá na música Ovelha Negra. Essa música é um clássico da Rita, um dos maiores sucessos da Rita. Com certeza é o maior sucesso na era lá do Tutti Frutti. E esse álbum já trouxe, como eu disse aqui, o Fruto Proibido. E aí tem uma historinha que eu vá repetir aqui. Eu acho que eu já falei isso lá quando eu postei o álbum. E depois, agora, com a morte do Carlini, veio à tona de novo, veio toda essa história aí. O Carlini, eu já ouvi ele várias vezes, em várias entrevistas, contando a mesma história, muito legal. No final da música Ovelha Negra, que era uma música bem polêmica na época lá e tal, na história lá, que o pai fala para a filha que ela tem que ir embora, que ela está crescidinha e tal. Muito legal essa música. E aí, essa música era o carro-chefe do álbum Fruto Proibido. E a história do solo de guitarra do Carlini, que acabou ficando muito famoso e quase que não dá certo, é o seguinte: a música estava pronta, abrindo um parênteses aqui, quem produziu esse disco foi o Andy Mills. Andy Mills é um produtor lá do disco Fruto Proibido, e esse Andy Mills era produtor dos discos do Alice Cooper, grande cantor de rock lá dos anos 70 e tal, que cantava lá junto com as Cobras no palco e tal e tal. O Mills era dono, segundo falam, era o dono das Cobras lá do Alice Cooper, então, mas era um grande produtor musical. E acabou sendo chamado aí pela Rita lá e o pessoal, e ele acabou vindo para cá, gostou da banda, gostou da Rita, e resolveu produzir esse maravilhoso álbum, O Fruto Proibido. E aí, a música estava pronta, já estava gravada, e o Carlini sonhou com um solo de guitarra no final da música. E aí ele acordou de madrugada assoviando a música, daí o solo, ele falou lá pro pessoal, falou, viu, eu tô com uma ideia aqui de gravar agora, de colocar um final. O pessoal falou, não, tá tudo pronto, tá tudo certo, a música é linda, maravilhosa, não vai mudar mais nada, tá tudo certo, não precisa mais. Aí deixou, no outro dia ele insistiu, foi lá, falou com o Mills, falou com todo mundo, o pessoal também não aceitou. Aí o Mills chamou ele uma hora, falou, viu, me traga aquele solo que você sonhou lá, faz o solo aí, vamos ver como ficou. A música já estava gravada no rolo. Aí o Mills liberou, ele foi lá, tocou o solo de guitarra maravilhoso. Aí depois que desligou, ele falou, ó, adorei o solo, muito legal, acho que nós vamos falar com a Rita, nós vamos pôr aqui o solo. Daí ele falou, não, eu vou gravar o solo de novo, vou fazer caprichado. Ele falou, não, você não vai gravar caprichado porque já está ótimo, não vai mexer nesse solo. Ele falou, não, mas eu vou, insistiu. Aí o Mills tirou o rolo lá, naquela época eram uns rolos enormes, tirou o rolo, levou para casa dele. Ele falou, não, ninguém vai mexer nesse solo, esse solo vai ficar. A visão do Mills também. E aí o solo acabou sendo aí o carro-chefe aí da carreira apesar que ele fez muita coisa boa, às vezes o pessoal até fala que é o melhor e tal, mas não é o único, tem muita coisa. Ao ouvir esse disco, O Fruto Proibido, tem muita coisa legal. Esse tal de rock and roll tem um solo maravilhoso. Esse Agora Só Falta Você também, maravilhoso. Só que a Ovelha Negra acabou terminando a música com o solo dele, maravilhoso. Então fica aqui então esse registro, essa repetição aí, né, do que eu estava falando, do registro aqui do solo do Carlini, que quase que não acontece. Então, fica aqui essa postagem, essa homenagem aqui que o canal está fazendo. Um cara que eu sempre admirei, sempre procurei ouvir os arranjos dele, sempre foi muito respeitado, o Sérgio Luiz Carlini, que nos deixou aí no dia 7 de maio, aos 73 anos. Um cara que foi muito homenageado aí nesses dias. Então, o canal não podia deixar passar em branco aí esse cara que é um grande ícone da guitarra e do rock brasileiro. Deem uma olhada na descrição aí, relembrem aí os solos e as músicas do rock brasileiro, muito em alta lá na primeira metade da década de 70. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.